Um cearense que tinha um objetivo simples, conquistar a sua vida em artes cênicas. De repente, se viu já em vários filmes, em Hollywood, Las Vegas. Ele vai contar tudo pra gente daqui a pouco, é só o tempo do intervalo. São 5 horas e 10 minutos. Recebendo hoje o cearense, afinal o cearense está em tudo que é local, né? Foi isso que eu falei. Em todo local o cearense está. E principalmente o cearense é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que sabe aonde quer chegar. Esse é o fato de Lucas Paes, muito simpático, chegou já sorridente aqui como o cearense é. Lucas é diretor, formado em arte cênica e muito mais que ele vai contar pra gente. Eu até perguntei, Lucas, eu te apresento como? Cineasta, diretor, né? Enfim, tanta coisa que ele vai contar. Que história é essa? Lucas, sempre apaixonado pelas artes cênicas, mas quando criança ganhou, que eu me identifiquei, com a câmera fotográfica do Mickey. E aí, pela história que eu escutei aqui, Lucas começou a fazer vários frames. Frame que a gente chama aqui na nossa linguagem são imagens fixas, paradas, quadros, tudo que a gente coloca e se forma um filmezinho, um cinema, que a gente tem mania de criança realmente de brincar. E a partir daí começou a chamar a atenção. É isso mesmo, Lucas? Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui na 101.7. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo na Terrinha, falando um pouco da minha trajetória. E é isso mesmo, Dailane. A minha história é toda relacionada com o teatro, com as artes cênicas, mas desde pequeno eu tive sempre fui muito atento ao que estava acontecendo no entorno, né? Isso sempre me chamou muita atenção, no cotidiano. E já desde criança, com essa câmerazinha aí do Mickey, eu registrava fatos aqui de Fortaleza. Aí quando você começava a registrar, simplesmente era só curiosidade. Mas ali você já sabia que você queria no futuro participar disso como uma profissão ou não? Achava que ia ficar só uma brincadeira de criança? Bem, é difícil distinguir quando que eu não estava fazendo isso, porque desde os 5 anos de idade que eu faço teatro, fiz teatro a minha vida inteira aqui em Fortaleza, fiz parte do Alumiar Cenas e Cirandas por 11 anos da minha vida, todos os sábados a gente ensaiava, e aquilo para mim era o meu parque de diversões, uma rotina muito disciplinar, mas que realmente fez bastante diferença, e eu acho que desde aqueles tempos bem remotos, isso já foi determinante para continuar naturalmente na trajetória e agora fazendo mestrado em cinema. Então, pronto, você é artes cênicas, tem tudo a ver com arte, só que uma é arte visual, a outra é arte cênica. Como é que você chegou ao cinema? E outro, um cearense tentando driblar as barreiras de um mundo desconhecido. Você aí em Hollywood, eu quero que você conte um pouco as histórias, como você chegou em Los Angeles, o que é que isso acontece? Então, desde pequeno também, lá em casa eu parecia não ter nenhuma influência muito direta, nem de pai, nem de mãe. Achava que era uma brincadeira, assim, de criança? O pai, né, sempre, assim, com aquele preconceito, com aquele medo do menino sempre envolvido com as artes, mas não tinha jeito, era uma coisa que eu gostava muito. E ali, a gente, criança crescendo, acostuma a fazer várias atividades diferentes, e faz teatro, faz natação, judô, inglês. Até se achar, né? Mas o teatro sempre acompanhou a vida inteira. E aí também as artes visuais, eu sempre tive um gosto. Nunca tive uma prática, né, nas artes visuais, mas eu tive um gosto também muito por isso e por fotografia. Fiz durante todo esse tempo parte desse grupo. Fui para a Austrália, lá também tive a minha primeira experiência com teatro musical, cantando em inglês, tinha sotaque também, o meu personagem tinha sotaque lá. Então foi um período também de bastante descoberta. Quando eu retorno, eu venho fazer cursinho de medicina e o curso de artes dramáticas lá na UFC, o CAD, o extinto CAD, que é uma das escolas de artes dramáticas mais antigas do Brasil. E fiz em concomitância o cursinho de medicina e o CAD. Pois bem, fiz 5 vestibulares para medicina e para artes cênicas e o destino me levou à USP, lá em São Paulo. Fiz teatro lá, fui para a Unicamp também por um período, fiz antropologia como matéria letiva, fiz cinema como matéria letiva, fiz artes visuais como matéria letiva. Então acho que o ser humano estava ali me interessando ou na medicina ou nas artes. A ideia de estudar, entender mais o ser humano sempre teve comigo.
Aí como você chegou em Los Angeles? Como eu cheguei em Los Angeles, eu estava prestes a ir para fazer o meu mestrado na Bahia, que é uma referência aqui no Brasil, depois da USP e da Unicamp. Eles têm um programa de mestrado muito forte. E eu estava bem obstinado a continuar a minha pesquisa em performance em espaços públicos a partir do mínimo gesto da ação simples. Era o meu tema. E eu ia fazer isso na Bahia. Antes disso, eu tive algumas experiências aqui mesmo, em Fortaleza, na época estavam havendo manifestações, em 2013. E nós ficamos ali naquele acampamento do Cocó. Sim, sim. Eu não tinha condições de ficar lá 24 horas Fazendo acampando, também, mas eu decidi fazer com o que eu sabia influenciar naquela história também. E nós fizemos o Enraizados, Fortaleza mais 94, fizemos diferentes intervenções urbanas lá que acabaram ganhando notoriedade destaque de TV e jornal. Pois bem, eu vou para Natal assistir uma professora minha, uma mestra minha, Maria Thaís Lima dos Santos. Ela é baiana, mas nos ensinava lá na USP. E fui prestigiá-la lá em Natal. Fiquei na casa do meu primo, uma viagem bem assim, bem arranjada, bem de última hora. E conversando com ela, me deu esse estalo. Ela disse: Lucas, você ainda está muito novo, acho que você tem que abandonar um pouco a academia e ver mais o que você se interessa aí pelo mundo, porque essa é a hora de você, né, aguentar esse perrengue. Mas nessa conversa que eu tive com ela, eu acabei tendo esse estalo não pro que eu estava predestinado a fazer, e sim, eu digo, olha, se eu hei de aprender sobre cinema, eu acho que é agora. Eu tenho uma certa experiência atuando, dirigindo. Como seria dirigir para o cinema? Porque é uma linguagem diferente do teatro, né? Requer uma habilidade diferente. É outro roteiro. É outra forma. Tudo. É outra forma de abordagem do trabalho mesmo. No teatro eu tô acostumado a, né, passar um ano ensaiando um processo teatral até que a peça se realize. No cinema isso pode variar um pouco, dependendo de projeto a projeto, isso varia bastante. E aí eu fui sem hotel, sem universidade, fui sem nada. Eu digo, deixa eu ir primeiro, pesquisar que ambiente é esse, se eu estou preparado para viver essa realidade, porque se no teatro em São Paulo isso já estava lá no dia a dia, é muito competitivo, Sim. Tem muitas pessoas querendo a mesma coisa, eu digo, imagina em Los Angeles, né? Não sendo ainda americano. E descobri que lá tem, né, é uma cidade muito plural, tem pessoas do planeta inteiro, tem uma comunidade brasileira muito bacana lá. E fui aos poucos aprendendo que universo era aquele, que possibilidades existiam. Me envolvi com bastante produções antes mesmo de iniciar meu mestrado lá, o que para mim foi bastante importante para quando, ao começar o mestrado, já ter uma experiência de campo. E agora é isso, estou prestes, na verdade, a me formar, estou em vias de me formar e fazendo projetos como louco, né? Fazendo muitos projetos mesmo, alguns sendo ressarcidos, outros não, mas tudo formando essa bagagem para poder divulgar nossas histórias também através da telona. Qual foi a principal dificuldade, Lucas, do teatro para o cinema, né? Que você trabalhava com teatro e começou a trabalhar com cinema. Qual foi a dificuldade que você teve assim, para se adaptar? A maior transição, eu diria, é que é realmente essa do ensaio. Eu, tendo vivido por bastante tempo a realidade de estar em cima dos palcos e ser liderado e ser conduzido a chegar a um personagem ou a uma verdade emotiva, né, um trajeto de um personagem, e depois romper e trabalhar com a performance, em que é o artista ali colocando no próprio corpo, né, através da fisicalidade, uma verdade, uma questão que ele quer lançar na sociedade. Eu acho que o que foi a maior transição mesmo é de entender no tempo do cinema como trabalhar ali tete a tete com o ator, como ser coach do ator e ainda liderar toda uma equipe, se preocupar qual é o próximo take, sabe, levar dias de 12 horas, né? No cinema nós temos diárias, nós trabalhamos 6 dias diretos e temos um dia de descanso. E cada um desses 6 dias são 12 horas de trabalho com 1 hora para almoço. Então é um ritmo bem puxado também, só que me parece ser um processo um pouco mais curto, mais condensado. Eu ainda não tive a experiência de dirigir um longa-metragem,
né? Ainda dirijo curta-metragens, music videos, videoclipe e ideias para comercial. Então é um tempo realmente mais reduzido do que a gente vê no teatro. Então estou sempre tentando encontrar esse meu espaço para trabalhar com os atores. Que essa é uma queixa deles também, né? No cinema, muitas vezes, a gente, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitos campos de formação, mas eu ainda vejo muitos diretores que não sabem dialogar com os diretores de cinema, que não sabem dialogar com os atores ou acessar mesmo. Essa troca, né? Essa troca com eles. Essa troca cada vez mais, que é para ser pessoal, acaba sendo pessoal, cada um fazendo seu trabalho, e é isso que você tenta resgatar, né? São 5 horas e 24 minutos, o papo tá bom demais. Esse cearense tá muito longe. E ele vai continuar com a gente aqui conversando, dando esse exemplo. Quem sabe 2016, você quer fazer uma outra coisa na sua vida, você tem uma tendência realmente, você já tem um gosto, tá aí, dá tempo. Uma opção, né? Cinema. Não só o cinema, mas você quer fazer qualquer uma outra coisa, 2016, aí a esperança aí tá se renovando. Próxima semana, são 5 horas e 24 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você fez um curta que também tem uma linguagem em braille. Conta pra gente como é que surgiu e como é essa ideia do curta, já tá na 2ª edição, como é isso? Bem, Delange, o projeto chama Underwater, Dive Deep, que traduzindo seria debaixo d'água, mergulhe fundo. Eu sempre tive uma relação com Fortaleza muito nostálgica. Sempre que eu volto aqui para a cidade, o mar tem uma força muito forte na minha história. E para mim tem sido essa metáfora de travessia ao longo de muitos trabalhos meus artísticos, desde o teatro. E me deu esse insight. Eu me vi em Los Angeles pela primeira vez, depois de 8 anos, fora de casa. Eu me vi numa situação mesmo de sentir uma saudade diferente. E de começar realmente a sentir falta do convívio com a minha família. Tenho uma irmã, pai, mãe e uma família muito grande nos dois lados, né, da minha mãe e do meu pai. E me coloquei esse desafio de pensar o que seria... A gente sempre, né, perder a família é um pensamento que nos assusta muito. E aí eu apostei nessa ideia de uma mãe que perde o filho afogado no mar. E de que ela vai receber essa mensagem misteriosa em braille como último desafio de superar a perda do filho, né? Ela embarca nessa busca de querer saber onde ele está, e ela não consegue saber o que está escrito naquela carta. O filho dela era cego, e nessa trajetória fantástica que ela vai seguir, de 3 personagens ao longo do caminho, o último deles é também uma figura cega, e ele que finalmente vai fazer... Enigma para ela, né? Vai ajudá-la a se desvencilhar mesmo desse falso enigma que ela está carregando. Para mim, surgiu essa oportunidade de pensar também, já que o conteúdo falava sobre isso, sobre o universo dos cegos, e de ver a vida com novos olhos, mesmo nós que temos a visão de encarar a realidade de uma outra forma, com outra percepção, eu fiquei me perguntando como seria prover essa experiência para um público que ao redor do mundo são de mais ou menos 358 milhões de habitantes, em que a maioria deles não tem sequer oportunidade de trabalho também. Como seria oferecer um material criativo para esse público, né? E aí que eu comecei a ideia de ter esse projeto com audiodescrição e com a tradução do roteiro, tanto em inglês quanto em português, para o braille. Felizmente, graças ao Tribuna do Ceará, eu descobri que havia uma gráfica braille aqui em Fortaleza, e essa foi a forma que eu encontrei de fazer a impressão dos roteiros, e esse ano provavelmente ainda haverá distribuição desses roteiros, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, em bibliotecas, instituições públicas, para pessoas que, apesar de privadas desse sentido da visão, de repente podem ter uma curiosidade, ter uma vontade de entender como é esse universo do cinema, querer estudar, querer se aprofundar. Sensacional. Agora você estava falando aqui nos bastidores aqui pra gente, também vai ter um outro curta, a mesma história parecida, como aqui, tipo, você estava dizendo, eu estava tentando imaginar, que até com os olhos fechados a gente vai conseguir aí saber do roteiro. Eu acho que é isso que faz, né? Imagina a sensação como vai ser. Mas é isso que a arte leva realmente a gente. Eu acho que de olho fechado, se a gente conseguir se emocionar, conseguir entender aquilo dali, realmente eu acho que a arte já atingiu o seu objetivo.
Vai ser o mesmo, é uma segunda edição? Como é que vai acontecer? Eu gosto bastante de projetos que me desafiam. E eu acho que sempre, quando eu saio da minha zona de conforto, eu entendo que o público também vai se sentir desafiado ou instigado a passar por uma experiência diferente. Eu acho que isso que é tão interessante da arte. Esse projeto que eu gostaria de falar hoje aqui chama When Red is White. Traduzido ao pé da letra seria Quando Vermelho é Branco, mas que o nome que a gente está carregando em português para esse projeto chama A Nova Cor do Amor. E ainda nessa linha de promover uma experiência para um público cada vez mais largo, mais acessível, esse projeto vai ser muito mais aprofundado nessa questão de oferecer material criativo para os cegos. Por quê? Porque, como você estava falando, a gente está programando, estudando formas de fazer com que o cinema se torne uma experiência sensorial. Né? Existem os cinemas 4D, em que as cadeiras se mexem e tudo mais. A gente está estudando como seria contar uma história de amor entre um casal de cegos, essa história da Nova Cor do Amor, em que o público, mesmo de olhos fechados, vai entender essa trajetória, vai se emocionar com essa trajetória. Eles se conheceram, ela é cega desde nascença, a Sarah, e o Luiz é um jogador, é um goleiro de futebol que por um acidente se tornou cego. E ele está tendo muita dificuldade de conviver com essa nova realidade. Já há um ano que ele é cego e ele não consegue admitir essa nova realidade, mas o destino junta esse casal e eles vão ter a primeira noite de amor. E o Luiz, tá claro, super inseguro, ele não sabe mais como se relacionar com alguém, imagina sem ver. E aí a Sarah vai ser essa pessoa, essa figura provocadora, para fazer com que o Luiz novamente se aceite. Então esse é o nosso novo projeto, que também terá o roteiro em braille, que também terá a versão em audiodescrição, mas o mais importante o desafio que a gente está se colocando e colocando ao público, é de que esse filme possa ser assistido de olhos fechados. Estou encantada com isso. E ele falando, eu fico tentando imaginar realmente. E essa é a história do filme. Só que eu fico pensando nas histórias da minha vida também, até relacionadas ao amor, como seria contados só em relação, assim, justo a sons, né? Qual seria o som da minha história? São 5 horas e 44 minutos, a gente vai para o intervalo, volta já já com este papo e muito mais. Lucas Paz, vamos conversar com ele. Vocês são ótimos. Lucas, a gente está finalizando aqui, já agradecendo, porque o seu papo aqui renderia muito mais. Obrigado. Mas me diz uma coisa, esse projeto como é que está? Você disse que todos os projetos, principalmente quando envolve nome filme, demora. A gente já até entrevistou aqui outros cineastas, tudo que eles falam justamente isso. Depende de cada um, mas tanta gente envolvida e um projeto grandioso, por mais que seja um curta-metragem, que se tiver um erro ou se tiver uma mudança em certa etapa, já muda todas, até etapas passadas já. Então, como é que está o processo desse filme específico? Delane, o When Red is White, ele está em pré-produção, a gente grava no dia 24 e 25 de janeiro. Eu obtive sucesso com a campanha do Underwater. O Underwater entrou por um processo de crowdfunding. Nós levantamos em torno de $6 mil para a realização do filme. E nós tínhamos atores como o Pep Serna, que é do Scarface. E no caso do When Red is White, nós também estamos fazendo uma campanha de crowdfunding e temos uma equipe bem forte, que eu queria destacar aqui. Como atores principais, nós temos a Tayla Ayala, atriz da Rede Globo e que está em Los Angeles fazendo cinema também. Fez recentemente um projeto com o James Franco, um ator hollywoodiano. Temos o Alberto Danúzio, que já foi indicado 2 vezes ao Brazilian Press Awards. Temos a Bruna Nogueira, que é uma maquiadora hollywoodiana que já trabalhou nos Jogos Vorazes, já trabalhou no NCIS, no Teen Wolf. Fez o último filme do Hector Babenco com o William Dafoe. Então a gente está com uma equipe muito coesa para um projeto que sim, eles estão acreditando, porque é uma história tão simples de amor, mas que eu acho que ninguém ainda viu como é um amor entre um casal de cegos e que desafios estão por vir quando a proposta é essa, de que se possa oferecer um filme
para um público de cegos também. Nós temos na parte de pós-produção e de fotografia profissionais que trabalharam no Thor, no Star Wars, esse que foi lançado agora, no Jurassic World. Então, pessoas que realmente já trabalharam numa esfera muito, muito maior do que é a produção de um curta-metragem, mas entendendo que o que a gente tem nas mãos é um projeto muito forte. E fora esses projetos, eu posso aqui destacar muitos outros que acabaram de passar e que estão por vir também através da minha produtora, o Performance. É importante ressaltar que esse projeto When Red is White é feito por 4 produtoras, a minha, que é o Performance Artistic Productions, o Wow Studios, o Foxter Productions e o Martini Productions. Somos em 4 produtores para que esse projeto se realize agora em janeiro. E tem um em maio que chama Erase Me, que é uma história muito forte de um cirurgião plástico e uma travesti. A travesti vai descobrir que o cirurgião plástico que abusou dela é, na verdade, o pai dela. Acabei de produzir um projeto chamado Going Through Life, que fala bem da efemeridade das relações entre os seres humanos, nessa época que a gente está vivendo de Tinders e Grinders, com o ator Domingos Antônio, que também fez muitos trabalhos em televisão aqui no Brasil. Ele é recifense, fez o Cegueira, do Fernando Meirelles. Então, tá sendo uma experiência muito, muito enriquecedora viver em Los Angeles, trabalhar em longas e em curtas lá. E eu acho que esse aprendizado só faz sentido quando a gente troca com o público e com os alunos também. Eu vou revelar aqui que eu tenho muita vontade de ser professor universitário. Onde é que Lucas quer chegar? Com tanto conhecimento, vai ter que repassar. A gente está finalizando agora, 5 horas e 51 minutos, a rede já chamou. Agradecer Lucas e deixar já marcado, quando ele vier para Fortaleza, tem que continuar essa conversa aqui, porque ele está pegando voo agora. Muito obrigada, a gente está voltando para a rede. Boa viagem. Foi um prazer. Acessem a campanha do When Red is White. Muito obrigado pelo convite. Até mais! Lucas, muito obrigada. Gente, desculpa que é muito assunto. Não, por isso mesmo. Fica marcado. Quando você vier para Fortaleza, entre em contato conosco para a gente continuar essa conversa, viu? Certo. Eu agradeço muito, tá?